Bem-vindos ao Baú IPP. Eu sou a Daisy e estarei novamente com vocês para desenterrar mais uma pregação de dentro do baú. E a de hoje é do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre como o cristão deve tratar de questões políticas. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 2. E a nossa enquete é: como você lida com questões políticas? Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 29, verso 2. Provérbios 29, verso 2. Nós não vamos fazer um sermão expositivo hoje, nós vamos tratar deste assunto. Como o cristão deve tratar as questões políticas. Provérbios 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Vamos ler juntos? Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Nós estamos a menos de uma semana de um importante pleito na nação brasileira, quando nós iremos às urnas para escolher a pessoa que vai presidir o nosso país. Vamos escolher governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E é sabido, é notório, a grande, profunda e crônica decepção com os políticos na atualidade. Há uma espécie de onda de descrédito com os políticos. E essa onda parece que varre a nação inteira. Chegou a existir uma pesquisa, há um tempo atrás, onde se identificou que as três classes mais desacreditadas do país eram os políticos, a polícia e os pastores. Esse descrédito é grave. Nós somos herdeiros de uma cultura extrativista, isso desde o descobrimento do Brasil. Quando os portugueses vieram para cá para explorar as riquezas deste país. E essa cultura ainda prevalece na política brasileira. Rui Barbosa alertou, já na sua época, para o perigo das ratazanas que mordiam sem piedade o erário público, perdendo até mesmo a capacidade de se envergonhar com isso. É triste ainda hoje perceber como muitos políticos se capitulam a um esquema de corrupção, de vantagens fáceis, de fisiologismo, de nepotismo, de enriquecimento ilícito, drenando as riquezas da nação, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo criminoso nas verbas que deveriam ser destinadas a atender às necessidades sociais. Estamos acostumados a campanhas milionárias, e isso já pavimenta o caminho da corrupção. Desta forma, o resultado da corrupção, da má administração, da ganância insaciável pelo poder, é que leva o Brasil, sendo hoje a sexta economia do mundo, ainda a ter uma realidade social tão sofrida para a maioria dos brasileiros. E esse diagnóstico tem afetado a igreja evangélica, porque muitos evangélicos ficam
tão desencantados com a política que cometem vários erros, como, por exemplo, política é pecado. Segundo, política é coisa do diabo. Terceiro, o cristão não deve participar da política. Quarto, o cristão deve ser apolítico. Quinto, toda pessoa que se envolve com política se torna corrupta. Sexto, todo crente que se envolve em política vai acabar se corrompendo. Sétimo, a política é mundana e não serve para os crentes. Oitavo, não adianta fazer coisa alguma. Só devemos pregar o evangelho e aguardar o retorno de Jesus, e acabou. Ainda outras ideias equivocadas, como por exemplo, irmão sempre vota em irmão. Todo crente é um bom político. Político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. O púlpito transforma-se em palanque político e a igreja em curral eleitoral. Nós devemos repudiar todos esses pensamentos. Eu gostaria então de levantar algumas questões para a nossa reflexão. Primeiro, a legitimidade da política à luz da palavra de Deus. O reformador João Calvino escreve o seguinte: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. É um chamado, é uma vocação. O apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos capítulo 13, ele vai dizer que o poder civil, a autoridade constituída, é ministro de Deus. Ministro de Deus para dois propósitos. Primeiro, a promoção do bem. Segundo, a coibição do mal. É bem verdade que muitos daqueles que são investidos de autoridade não sabem disso, não acreditam nisso e não aceitam isso. Mas nem pelo fato de eles não entenderem e não aceitarem, eles não deixam de sê-lo. Portanto, a autoridade tem dois propósitos: a promoção do bem e a coibição do mal. Quando o Estado ou a autoridade constituída deixa de cumprir esse desiderato, esse propósito, esta finalidade, a igreja, que é consciência do Estado, deve alertar o Estado, exercendo voz profética, chamando esta autoridade constituída ao seu verdadeiro propósito, como ministro de Deus. Vale destacar, irmãos, que homens e mulheres de Deus foram levantados na história para liderar, para governar, para legislar. E quando multiplicam os justos, a bênção. Mas quando governam insensato e ímpio, o povo geme. Deus levantou homens em momentos críticos do mundo, como José no Egito, como Daniel na Babilônia, como Neemias em Jerusalém, num tempo de crise.
E estes homens exerceram com lisura, com grandeza, a vida pública, sem se corromperem. Nós estamos acostumados a ouvir determinados chavões e às vezes não refletimos sobre eles. Por exemplo, o poder corrompe. Como se fosse uma máxima absolutamente verdadeira. Isso não é uma máxima absolutamente verdadeira. O poder revela os corrompidos. A corrupção não está no poder, a corrupção está no coração do homem. Como outra máxima, o homem é produto do meio. Não, o meio é produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. Porque o homem é corrupto, porque o homem é mau, então ele afeta tudo aquilo que está à sua volta. O pensador grego Aristóteles chegou a dizer na sua época que o homem é um ser político. E ele acertou, é verdade. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. E aí você tem dentro desse mapa 3 tipos de pessoas: os alienados, os conscientizados e os engajados. Há pessoas que são alienadas. Não querem saber, não querem se informar, não querem compreender a realidade. Há pessoas que são conscientizadas, mas também não se envolvem, mas também não se engajam. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo a vida política na história bíblica. No Velho Testamento, do patriarcado à monarquia. E depois do Reino Unido ao Reino Dividido. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo na época de Jesus os partidos, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios. E eu vejo Jesus confrontando até mesmo o poder político da época, chamando Herodes de raposa. E eu vejo o profeta João Batista confrontando Herodes, dizendo: você não pode fazer isso. Embora seja da vida particular dele, o casamento dele, adultério dele, não é até errado. Eu olho a igreja, na época da expansão da igreja no Império Romano, os imperadores tornaram-se homens perversos, perseguindo, mandando matar. E os cristãos diziam o seguinte: nós preferimos a morte a negar o nosso Deus, a nos curvarmos diante de César. Respeitamos César, pagamos tributo a César, mas não nos curvamos a César dizendo que ele é o Senhor da nossa vida. A autoridade constituída merece honra e nós devemos honrá-las, obedecê-las, pagar tributos, orar por elas. Mas no momento em que a autoridade constituída querer exigir de nós a subserviência, a domesticação da consciência e a adoção de princípios e valores estranhos aos absolutos da ética cristã, nós precisaremos dizer não e prontos a arcar com todas as consequências desse não. Quando eu olho, por exemplo, a igreja política no tempo dos reformadores, a ética social, sobretudo a ética social calvinista, é muito interessante. Os reformadores tinham uma visão muito bonita, e numa frase cunhada depois, mais tarde, do mistério do pobre, o mistério do pobre e o ministério do rico. Era a ideia de que
Quando Deus nos dá prosperidade pelo trabalho, pelo desenvolvimento, você não deve acumular toda essa riqueza para o seu próprio benefício. Mas se Deus fez você rico, se Deus fez você prosperar, se Deus multiplicou as suas riquezas, é para que você demonstre a bondade de Deus na vida do seu semelhante, do seu próximo, repartindo com aquele que não tem o que você tem, para que isso redunde em gratidão nesse coração e em glória a Deus por causa da sua manifestação de amor. Era essa a ideia, essa a visão. Mas hoje, queridos, com o advento da modernidade, da pós-modernidade, nós estamos vivendo uma época não em que as autoridades estão tolerando o erro, as autoridades estão promovendo o erro. Não é uma questão apenas de defender a laicidade do Estado, mas em nome desta laicidade, do Estado laico, o que se tenta impor é um Estado anticristão, onde os valores absolutos do reino de Deus, eles não apenas existem, mas eles são perseguidos. Você tem uma agenda anticristã, quer se impor essa agenda anticristã. E nós estamos vivendo o Brasil caminhando a passos largos para essa triste realidade, onde aquilo que é o normal é tido como anormal, onde os princípios que devam reger a família, o casamento, a ética cristã, os princípios, os valores, são bombardeados. E se você se posicionar ao lado desses princípios e valores, você é escarnecido, é zombado, é visto como ultrapassado, medieval. Então, queridos, diante disso, eu gostaria que nós pudéssemos examinar alguns princípios de Deus que devem reger a política. Primeiro, vá comigo para Deuteronômio capítulo 17, porque lá, embora dentro de um projeto distinto culturalmente do nosso, mas eu acho que princípios são permanentes. Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Preste bem atenção em alguns parâmetros que Deus dá aí. Eu vou ler e vou destacar alguns pontos. Quando entrares na terra, versículo 14, quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, sim, um dentre eles. Então, a primeira coisa é que, princípio, isso é princípio. A igreja, o povo de Deus, precisa orar para pedir a Deus sabedoria para escolher. Nós dependemos de Deus. E nós precisamos pedir a Deus, para Deus iluminar na escolha dos líderes políticos. Versículo 16, porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Multiplicar cavalos aqui pode trazer a ideia de multiplicar riqueza. A pergunta é a seguinte, você vai perguntar o seguinte, o camarada quando ele entrou para lá, qual era a realidade econômica dele? Saiu de lá rico? Como assim? Se uma pessoa entra na política, pobre, e sai de lá depois de eleita rica, alguma coisa errada aconteceu. Mas se ele não enricou, mas alguém da família dele enricou, alguma coisa errada está acontecendo.
Isso é princípio. Não se entra na política para se abastecer, se entra para servir. Não se entra para se locupletar, se entra para trabalhar. Não se entra na política para se servir do povo, mas para servir ao povo. Versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ou seja, a vida moral de quem está em posição de destaque não pode entrar pelo caminho dos prazeres incontidos. Ou seja, não é porque está no poder, que tem todo o glamour do poder, que tem todas as facilidades do poder, que a pessoa vai abrir espaço para uma vida desregrada. A vida do líder político precisa ser uma vida de integridade moral. Não pode ele se capitular nem à pressão, nem à sedução do poder, nem para os prazeres, nem para a riqueza ilícita. Se você perceber dos versos 18 a 20, ele está trabalhando aí o contexto já de um líder no sentido que tinha os mesmos princípios e valores da palavra de Deus, que deveria preservar esses princípios e valores da palavra de Deus na sua vida. Segundo ponto que eu queria chamar a sua atenção: o povo de Deus não deve ser omisso, mas líder na questão política. Prestem atenção, irmãos. Essa ideia hoje, duas ideias erradas no meio evangélico hoje. Primeiro é de que crente verdadeiro não pode entrar na política. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Eu acho que um crente cheio do Espírito Santo pode e deve, se ele tem vocação, se ele tem preparo, se ele tem ética. A outra ideia que nós não podemos aplaudir é que o simples fato de alguém ser evangélico já é um bom político. É vergonha isso, é tristeza isso. Mas é sabido que na Câmara Federal ou no Senado Federal, o grupo político mais comprometido com situações vexatórias é a chamada bancada evangélica. Por que isso? Porque as igrejas não são criteriosas nesse sentido. Levantam-se os aventureiros, levantam-se os espertalhões, levantam-se os aproveitadores e entram na política sem preparo, sem vocação, sem postura ética firme e acabam envergonhando mais o evangelho. Porque não estão preparados, não têm estrutura moral e espiritual, não têm valores graníticos claros, e ao assumirem o comando, ao assumirem o poder, já eram corrompidas, e então descrevem e se abrem para toda a sorte de corrupção. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas vocacionadas dentro da igreja. Pessoas que tenham um preparo, que não sejam inocentes e úteis, que não sejam massa de manobra, que não envergonhem o evangelho, mas que possam ser ali sal e ser luz. Dê uma olhadinha comigo em Provérbios 31. Que tipo de pessoas nós deveríamos pensar na hora de escolher os nossos representantes? Provérbios 31, versos 8 e 9. O povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça. Olha o verso 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo. Vamos ler comigo? 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente,
e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que esse texto está querendo nos informar é que um líder político, sobretudo, ele precisa ter compromisso com a justiça e com a misericórdia. Não é para favorecer os interesses de grupos econômicos, para desviar os recursos para contas nababescas de alguns poucos, mas que deva exercer o seu mandato de tal forma que as pessoas necessitadas, às vezes sem vez, sem voz, possam ser atendidas e possam ser socorridas e possam encontrar amparo e não desamparo e desespero. Eu queria, portanto, olhar com vocês aqui alguns princípios ou perfil de um político segundo os princípios de Deus. Primeira coisa, vocação. O que é vocação? O que é vocação? John Mackay escreveu um livro magnífico. E nesse livro ele diz que há muitas pessoas hoje que estão trabalhando onde não tem nenhuma aptidão, e muitas pessoas com aptidão que nunca tiveram acesso àquilo para o que são dotadas. E ele disse que a distribuição correta da vocação é mais importante que a distribuição das riquezas. É aquela famosa frase, a pessoa certa no lugar certo. Como é que a vocação chega a uma pessoa? Ela pode ser vocacionada por um pendor natural ou por um conhecimento de uma realidade. Por exemplo, imaginam comigo a vocação de Neemias, o governador de Jerusalém, o homem que arranca a cidade dos escombros, depois de mais de 120 anos, aquele povo amargando uma cidade cheia de muros quebrados, de portas queimadas, de miséria, de fome, de opróbrio. E esse homem chega, em 52 dias, ele tem um plano, ele tem uma ação, ele tem uma mobilização, ele retira a cidade do opróbrio. A vocação dele não foi apenas um pendor, mas foi um conhecimento, uma informação, uma realidade. E ele toma ciência dessa realidade. E ele é compelido para ser levantado, para atender aquela necessidade. Nós precisamos de pessoas vocacionadas. E Calvino dizia, uma sacrossanta vocação. Talvez deveríamos trabalhar isso desde as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, plantar no coração deles sonhos, ideais, propósitos. Quem sabe assim nós pudéssemos ter uma geração de pessoas fortes, preparadas para os grandes desafios da vida pública no nosso país. Segunda coisa, irmãos, além da vocação, é preparo intelectual. Preste bem atenção nisso. A vida pública, a vida política, exige preparo intelectual, sério, porque senão a pessoa vai se eleger e vai ser um inocente útil. Vai ser um mudo, entrar mudo e sair calado. E se falar, fala bobagem. Então não dá para ser para aventureiro. Não dá. Tem que ter preparo. Agora, preste bem atenção. Preparo sem vocação é problema. Porque uma pessoa, se ela for preparada, mas ela não tiver nem vocação e nem ética, vai ser pior ainda. Porque ela vai usar todo o expertise dela, vai usar todo o conhecimento dela, vai usar toda a ciência dela para fazer mais rombos ainda, mais falcatruas ainda. Vai ser mais nociva ainda. Porque o problema da sociedade, do ser humano, não é apenas informação, é sobretudo transformação. Desta forma, o positivismo estava equivocado
achando que dando cultura às pessoas, estamos resolvendo todos os problemas delas. Não estamos. Não estamos. Se fosse assim, todo mundo que tem aí seu curso superior, chegou ao 3º grau, todos os problemas estavam sanados da sociedade. E não estão. E não estão. Portanto, tem um terceiro elemento importante. É o caráter. É o caráter. A pessoa tem que ter vocação, ela tem que ter preparo, ela tem que ter integridade. Integridade. Agora, é possível uma pessoa entrar na vida pública e manter um caráter impoluto, incorruptível, não ceder, não se dobrar nem à sedução do poder, nem à pressão do poder? Será que é possível? É claro que é. Eu quero citar 2 exemplos bíblicos. Pensa comigo em Daniel. Vocês se lembram quando mudou o Império Babilônico para o Império Medo-Persa? Qual era a diferença dos 2 impérios? O Império Babilônico era absolutista. O rei era maior do que a lei. Nabucodonosor era a própria lei. Aí um outro império domina, o Império Medo-Persa, e agora a lei é maior do que o rei, o poder é descentralizado. Tem 3 grandes presidentes e 120 sátrapas, espécie de prefeitos. E esses 3 presidentes vão fiscalizar o trabalho desses 120 sátrapas. E Daniel foi colocado pelo rei com a intenção de ser o comandante-geral. E os outros 2, que eram corruptos, enfrentaram um grande problema. Esse Daniel é uma pedra no nosso caminho. Se esse cara não for tirado da nossa vida, da nossa estrada, do nosso caminho, nós não vamos conseguir montar o nosso esquema. E eles tramaram contra Daniel. E eles vasculharam a vida de Daniel. E eles abriram todas as gavetas secretas da vida de Daniel só para descobrir uma coisa: ele era um homem íntegro, ele era um homem incorruptível. Pensa comigo em Neemias. Se você ler atentamente Neemias capítulo 5, diz Neemias que ele não roubou o povo, ele não se corrompeu e nem deixou o seu primeiro, segundo, terceiro escalão se corromperem. Não basta apenas o líder político não se corromper, ele não pode deixar que as pessoas que estão trabalhando com ele também se corrompam. Ele não pode deixar que a máquina adoeça. E sabe por que ele fez isso? Está escrito lá, por 2 razões. Primeiro, por temor a Deus. Segundo, por amor ao povo. Irmãos, às vezes nós ficamos chocados quando uma pessoa puxa um gatilho e mata uma pessoa. Isso nos choca, a ideia é chocar mesmo. Mas nós não ficamos chocados quando um político desvia milhões de reais que deveriam ir para atender ao hospital, a educação, a saúde pública. Isso não nos choca. Nós nem achamos isso um crime. As pessoas não ficam presas. Agora preste bem atenção. Quantas crianças, quantas pessoas idosas morrem na porta de um hospital porque não tem médico, porque não tem leito, porque não tem remédio? Ninguém foi lá e apertou o gatilho e matou a vida dela, mas a falta de atendimento na hora necessária a levou à morte. Por quê? Porque aquele dinheiro que deveria ter sido destinado para atender essa necessidade foi desviado para a conta de alguma pessoa inescrupulosa. Desta maneira, queridos irmãos, o que falta é o quê? Temor de Deus e amor às pessoas. Quarta coisa, coragem. Um líder político precisa ter coragem para se envolver com os problemas mais graves que atingem o seu povo. Aquele é a pessoa que se propõe à vida pública e que está buscando apenas benesses, favores e cuidar dos seus interesses e buscar para si, ele não é vocacionado. Porque o vocacionado, ele é vocacionado não para buscar seus interesses, se locupletar e construir para si. Ele se doa, ele se entrega, ele busca o bem comum, ele busca o bem público, ele quer ajudar, ele não quer se abastecer.
Foi isso que Neemias fez. Pense comigo em Neemias. Primeira coisa que me encanta em Neemias, como governador de Jerusalém, ele tem coragem de fazer perguntas. Fazer perguntas é um negócio muito sério, sabia? É arriscado. Qual foi a pergunta que Neemias fez? Como é que está a minha cidade? Cidade do sepulcro dos meus pais. Como é que está aquele povo lá? E aí Anã disse, olha, aquele povo está debaixo de uma grande miséria e opróbrio. Os muros estão queimados, os muros estão quebrados, as portas estão queimadas a fogo. O que significa isso? Muro quebrado, não tem segurança pública. Portas queimadas, onde os juízes julgavam as causas. O poder judiciário está falido. Pobreza, o povo está carente. Opróbrio, o povo está esquecido. Quando você faz perguntas, você se torna responsável para atender às necessidades que chegam aos seus ouvidos. Por exemplo, nossa cultura brasileira, você chega para a pessoa e fala assim, bom dia, tudo bem? Esse tudo bem está no pacote do bom dia. Você não quer saber como é que a pessoa está. Se ela for parar para contar, você não quer ouvir. Então, se você não quiser ouvir, não pergunte tudo bem. Está tudo bem. Porque se você ouvir, saiba de uma coisa, Deus está levantando você para ser resposta para atender aquela necessidade. O que Neemias fez? Ao tomar pé da situação, ele busca meios, formas, recursos para resolver o problema. E ele tem coragem para chegar lá, diagnosticar o problema, investigar a situação, conversar com a liderança, mobilizar o povo, estabelecer metas, estabelecer estratégias e trabalhar para que o problema fosse resolvido. O que é curioso é ler o capítulo 5 de Neemias. Sabe o que vai acontecer? Toda crise interessa a um grupo. Pode ter certeza disso. Leia a história dos países pobres. Você tem dois grupos, uns ricos demais e outros pobres demais. Sabe por quê? A crise interessa a alguém. Os gananciosos se aproveitam da crise. Como é que aconteceu em Jerusalém? As pessoas mais endinheiradas, na hora da crise, o camarada está passando fome. Falou, tá bom, te empresto. O que você tem para me dar de garantia? Ah, eu tenho minha chácara, eu tenho meu sítio, tenho minha lavoura, tenho minha casa. O que mais você tem? Bom, agora só tenho meus filhos. Então vamos penhorar esse troço aí, eu te dou o dinheiro, juro altíssimo. Se você não me pagar, eu fico com a sua casa, eu fico com a sua terra, eu fico com a sua lavoura. E se acabar tudo, eu fico com seus filhos, com meus escravos. E os ricos foram emprestando dinheiro. E as pessoas foram penhorando as suas terras, suas casas, suas vinhas, suas próprias famílias. E os ricos foram pegando tudo de volta. Pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo, pegando tudo. Chegou um momento que não tinha mais nada para entregar. E aí Neemias contratou todo mundo mobilizado. Os ricos, os pobres, os homens, as mulheres, e os jovens também, os ourives, e todo mundo na obra. E de repente, um trabalhando do lado do outro, o camarada comendo caviar aqui, o outro com a sopa rala do lado de cá. Aí de repente a panela desse aqui está cheia, da cá não tem nada. Aí chega a hora, Neemias, não dá não, meu filho. Como é que trabalha desse jeito? Nós somos todos irmãos. Nós temos filhos, nós amamos os nossos filhos, como os ricos amam também. Não dá mais. Aí Neemias confronta isso. A ganância, a usura, a exploração. E ele entra com um projeto forte de justiça social, de devolução daquilo que foi pegado de forma injusta, opressora. O líder tem que ter coragem de confrontar, mas ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o modelo. Qual é a característica de um político? Ele tem que ter visão. Pensa comigo na ideia de José do Egito. Há um problema mundial. Como é que se resolve?
O líder é aquele que sobe nos ombros dos gigantes e tem a visão do farol alto. É aquele que vê o que os outros não estão vendo. É aquele que consegue perceber o que as outras pessoas não estão percebendo. É aquela pessoa que tem um tirocínio para ter uma orientação que as pessoas não estão observando. O líder precisa ter isso. Mais do que isso, o político precisa ter tino administrativo. E aí é um ponto importante para nós que estamos aí numa eleição de executivo e legislativo. Você já parou para perceber que alguns políticos são maravilhosos no legislativo, mas quando se aventuram a entrar para prefeito, para governador, para presidente, é um fracasso? Fracasso. Porque a vocação dele não é governar, a vocação dele não é administrar. Ele é uma boa pessoa de palanque, ele é uma boa pessoa para tribuna, ele é uma boa pessoa para formular leis, ele é uma boa pessoa para trabalhar todo esse métier, mas quando chega o poder decisório na mão dele, ele não sabe decidir. Cada um precisa entender qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Finalmente, queridos, eu gostaria de pensar com vocês que o bom político tem a capacidade de contornar problemas aparentemente insolúveis. Eu fico olhando, por exemplo, a experiência de Davi. Foi ungido rei, ainda muito jovem. E o que é curioso é que quando ele foi ungido rei, ele não assumiu o reinado. Ao contrário, ele começou a ser perseguido. O sogrão dele quis matá-lo. E se você nunca leu o livro O Perfil dos Três Reis, valeria a pena ler. Porque esse livro, o autor diz o seguinte, que Deus usou Saul para matar o Saul no coração de Davi. Para que Davi não fosse um Saul 2. Saul 2. E Deus usou Saul como bisturi na vida de Davi para que Davi não fosse apenas uma repetição do que fora Saul. Davi é aquele líder que pega 600 homens amargurados de espírito e faz desses 600 homens uma tropa de elite. É aquele camarada que chega diante de uma batalha e tem um exército inteiro desesperado para enfrentar um gigante, mas eu vou enfrentar o gigante. Eu sei como enfrentar o gigante. Quando todo mundo está desesperado, sem saber para onde ir, ele sabe a direção a tomar. Ele tem a ideia, ele tem a ação. Nós precisamos de orar por isso, para que Deus levante pessoas com esse perfil. Então, eu gostaria que você, de forma conclusiva, pensasse comigo em algumas coisas, para terminar. Primeiro, como votar? Como votar? Examine um pouco a vida do candidato. Tem vocação? Tem preparo? Tem ética? Tem compromisso? Tem valores? Tem princípios? O candidato que você vai votar condena o que você aprova? Reprova o que você crê? Combate o que você defende? Você não pode ser incoerente. Segundo, o nosso dever não cessa quando nós depositamos o nosso voto na urna. Cabe ao povo de Deus fiscalizar. A igreja é a consciência do Estado. A igreja precisa exercer voz profética. Ela precisa votar e acompanhar e cobrar de seus representantes posturas dignas, sobretudo no assunto de ordem moral e social. Terceiro, a igreja precisa encorajar as autoridades constituídas, orando por elas, honrando a elas, pagando tributos, sendo sustentáculo. E Paulo diz para que nós vivamos vida tranquila e mansa, com toda a
a piedade e respeito. O cristão não é um anarquista. O cristão não é um desordeiro. O cristão não é alguém que se posiciona contra A ou B, fortuitamente, gratuitamente, de forma nenhuma. O cristão é alguém que prima por princípios e por valores, e que ora a Deus, para que Deus levante pessoas, segundo o seu coração, para governar o seu povo. Agora, preste bem atenção, eu termino aqui. Quando os governantes não levam Deus a sério, e quando os governados não levam Deus a sério, sabe o que Deus faz? Deus permite pessoas más governarem o seu povo. Leia a história da igreja, leia a história da Bíblia e você vai perceber que às vezes Deus levanta reis maus para disciplinar o seu povo. Então essa é uma hora de oração. Essa é uma hora importantíssima para a nação brasileira. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê prudência. Que Deus nos dê humildade. Que Deus nos dê dependência dEle. Para que nós tenhamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito no nosso país. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé. Pastor Arival disse muito bem, nós não somos uma igreja partidária. A igreja não é um palanque. E nós não temos o partido A, o partido B, o partido C. A igreja presbiteriana, graças a Deus, não é daquele tipo de igreja que tenta domesticar as consciências, nem transforma o rebanho num curral eleitoral. Nós somos um povo que procura esclarecer e seguir preceitos e princípios da palavra de Deus. Cada um de nós, com a sua consciência iluminada pelo Espírito Santo, deve orar a Deus, pedir sabedoria a Deus e votar segundo a sua consciência, iluminada pelo Espírito de Deus e pela verdade de Deus. Querido Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu nos dês orientação segura e clara, nesta hora tão decisiva da nossa República. Estamos nas vésperas de uma eleição tão importante. E nós estamos assistindo e vendo, Deus, debates acirrados, acusações pesadas, lutas homéricas. E muitas vezes nos sentimos envergonhados da maneira como este pleito está sendo conduzido. E nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que tu ponhas a tua mão sobre a nação brasileira. Que tu tenhas misericórdia do nosso país, para que aqueles valores e princípios que são universais e que são estabelecidos com tanta clareza na tua palavra, que devem reger a vida, a família e a sociedade, não venham ser escarnecidos, pisados, ultrajados, mas que aquelas pessoas que hão de nos governar, aquelas pessoas que hão de fazer as leis que deverão reger os destinos dessa nação, tenham temor do teu nome. E tenham princípios, Deus, que venham contribuir para que tenhamos uma sociedade justa, com ordem, com decência, com progresso, com justiça social. E nós te pedimos, Deus, que tu ilumines a mente do povo brasileiro na hora de dar o seu voto, para que nesta eleição tenhamos com clareza, Deus, a consciência de que tu és
o Deus que governa as nações, o Deus que depõe reis, o Deus que levanta reis, o Deus que dirige a história, o Deus que está no controle de todas as coisas. E nós te pedimos que tu nos dês uma postura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de intercessão, de retidão, de compromisso com os princípios de que devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que seja assim, Deus, para o bem da nossa nação, para a edificação da tua igreja, para a bênção das famílias, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E aí, vocês aprenderam a lidar com as questões políticas com essa pregação? Eu espero que sim. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo programa.